Beleza, pessoal de todas as redes sociais aqui, tem tanta câmera aqui, não sabemos para onde olhar, né, professor? Então, olhe para mim. Como eu prometi para vocês nas redes sociais, hoje eu trouxe aqui o Papa da Detox, ele já me corrigiu, né? Eu estava falando o Detox, mas é a Detox no Brasil. Simplesmente, Dr. Eduardo Faria é a maior autoridade no Brasil nesse tema tão falado, mas tão pouco conhecido, que é a Detox, né? A Detox. O que se faz, eu venho insistindo, falando para vocês tanto nisso, porque eu tenho percebido cada vez mais a importância de a gente pesquisar isso e saber tratar, conduzir e saber tratar, tentar não se expor tanto a essa tanta toxicidade que a gente tem espalhado por tudo que é lugar, e sempre batendo na tecla que detox não é o que se fala por aí, né? E realmente muitas das coisas que são faladas por aí ajudariam no processo de até não se contaminar ou tentar ajudar o corpo nesse processo de desintoxicar, melhorar, adquirir mais saúde, mas de fato conseguir se livrar das toxinas que a gente já teve contato ao longo da vida é algo bem complexo de ser feito, que eu acho que não é nem o nosso propósito aqui. A princípio, o nosso propósito é pontualmente conseguir ajudar vocês a saber onde estão os principais contaminantes, como tentar evitar esses principais contaminantes e não só isso, mostrando para vocês a importância de fazer isso, né? Quais são as doenças que estão atreladas seguramente frente à ciência, que não é uma coisa, que não é uma conversa de amigos, apesar de sermos amigos, mas é uma conversa científica. Esses dias, inclusive, pouco tempo atrás, eu olhei na televisão com muita preocupação, profissional da área da oncologia falando, não, nós estamos no encontro nacional aqui no Rio Grande do Sul e tal, e aí a apresentadora perguntou para ele, não, mas e a questão dos agrotóxicos, leva? Não, isso não tem ciência para nos dizer. E a questão do alumínio dos desodorantes, isso leva a desenvolvimento de doenças? Não, isso não tem ciência. E infelizmente eu venho repetindo também nas palestras que o Brasil se tornou um país onde a ignorância é sinal de propriedade intelectual. Eu não sei o que é, então isso não existe, e eu tenho a propriedade intelectual. Eu sou intelectual por ser ignorante sobre o tema. Bom, então vamos parar de longas aqui, de iniciação. Vou apresentar para vocês. Longas e longas não sejam importantes. São importantes também, são né? tradicionais por aqui. Mas nós estamos aqui no Spa Tour Life. Vocês sabem que eu me tornei parte ativa desse Spa há pouco tempo atrás. Portanto, que eu tenho de preocupação, de interesse nessa área. E para poder afinar sempre os processos, eu emagreci, eu quero afinar o processo de emagrecimento, eu tenho que ir nos melhores, eu tenho que aprender com os melhores. Afinar o processo de detoxificação, a detox, eu tenho que procurar os melhores. Então nós temos aqui a honra de ter o Dr. Eduardo hoje aqui, que veio como amigo, sem cobrar nada. É incrível isso, mas é verdade. Isso é um custo muito alto, é uma vida dedicada a entender esse processo. Ele agora, nesse momento, vai falar aqui com a gente. Eu vou perguntar, você é o entrevistador aqui, porque eu sei qual é a maior curiosidade das pessoas. E de noite ele vai fazer mais 2 gravações do programa Viva Mais lá e deixar gravado para todos vocês que queiram assistir um pouco mais, de uma forma um pouco mais aprofundada lá. Mas aqui o meu maior objetivo, vou ajudar quem está assistindo, né? Então, professor Eduardo, nos conte rapidamente, só porque o currículo é desse tamanho, né? De onde vem o seu conhecimento? Porque o médico brasileiro não existe o conhecimento do que é detoxificar o corpo. Isso não existe na medicina brasileira. Tanto é que quando surgiu esse assunto do suco verde, sei lá, isso aí virou detox, aí um falou mal, outro... de onde veio o seu conhecimento? Porque o conhecimento que eu não consegui adquirir na faculdade, e provavelmente 99,9% dos médicos não fazem ideia do que seja. Sim. Depois de palavras tão encantadoras e apropriadas, muito gentis, do sempre exagerado amigo, gostaria de contar... Estão ouvindo aí, será? Porque senão a gente vai ter que falar mais alto. Você vai ver as mensagens aí. Estão ouvindo? Gostaria de contar rapidamente uma historinha, porque tudo começa a partir daí. Tomei a decisão de estudar medicina muito precocemente por causa de uma pessoa muito especial chamada Hipócrates, que viveu na Grécia, supõe-se, há mais ou menos 2.400 anos atrás. E é chamado de pai da medicina por todo o Ocidente.
Digo Ocidente porque provavelmente ninguém conheça ou conheça pouco sobre essa personalidade histórica no Oriente. Hipócrates, com toda a sabedoria, com todo o intelecto, com toda a capacidade de percepção, inclusive com a mente filosófica e científica de que ele dispunha, conceituou medicina de uma forma magnética. Uma frase simples, mas de uma profundidade incomensurável e que me levou a tomar a decisão de mais tarde estudar medicina. O que disse Hipócrates? E ele é chamado de pai da medicina principalmente porque foi o primeiro professor de medicina com registro histórico no Ocidente. Em sua primeira aula do curso de capacitação em medicina, ou seja lá que nome a gente queira dar, ele dizia: medicina, meus alunos, pouquíssimos, por sinal, só homens, as meninas não podiam nem olhar pela janela as aulas dadas por Hipócrates. O que é medicina para vocês? Porque uma coisa tem que ficar bem clara: vocês vieram aqui para estudar medicina, para praticá-la da melhor forma possível, com a maior proficiência. E a prerrogativa essencial para que alguém se torne realmente um bom executor de determinada profissão é saber o que vai fazer, a que se destina essa profissão, quais são suas abrangências, seus deveres, suas missões, seus limites. Então, eu peço a vocês, se quiserem, dizerem agora, cada um, o que é medicina para vocês. Epaminondas, você que está aí todo serelepe, quer se pronunciar? Epaminondas dizia: mestre, medicina é babarabá. Muito obrigado, Epaminondas. Tucídides, você com a sua barbinha embranquecida precocemente, quer falar o que é medicina? Teretetê. Muito obrigado. E você, caríssimo Apolo, o que acha que é medicina? Medicina é tchê-tchê-tchê. Tudo bem. Era gaúcho ele, né? Gaúcho, totalmente gaúcho, nascido na Grécia, por esse tempo, levado por uma cegonha desgarrada. Mas aí, Hipócrates agradecia aos alunos e dizia: então preparem-se, porque nós não estamos na era do Instagram, do WhatsApp, da internet, nem quadro negro ou verde temos à nossa disposição. Só contamos com o cérebro. Portanto, prestem atenção no que vou dizer. Vou dar-lhes o conceito de medicina uma vez só. Nunca mais repetirei. É uma frase longa, complexa, intricada. Portanto, relaxem e quando estiverem prontos, digam: começarei. Um minuto depois, todo mundo com o dedinho levantado: mestre, comece. Então lá vai, pausadamente dito. Medicina, meus amigos, é ciência e arte de promover saúde humana. Ponto final. A galera, então, retrucou mesmo: mas mestre, você acabou de dizer que a frase é longa? E diz: qual é o tamanho dessa frase? Que ela é complexa? Você consegue me dizer a complexidade que está aí dentro? O que é promover saúde humana? Então, é isso que medicina deve ser preponderantemente. Mas não é tudo. Não joguem pedras ainda. É preciso tratar os doentes, sim, mas isso é depois. A missão maior é promover a saúde. Isso desde sempre, durante toda a vida. Ou seja, é algo permanente. Doenças haverá, são pedras que cairão na criatura ao longo do caminho e tentam comprometer a sua saúde. Nesse momento, é papel da medicina remover as pedras ou diminuir o estrago provocado por elas, ou, eventualmente, remendar o que sobrou. Então, meus amigos, sabendo que medicina é isso, vamos começar o curso. Isso, gente, é a historinha que estou contando. Agora sou eu, já não é mais Hipócrates. Quando vi isso,
e comecei a estudar filosofia muito cedo, com menos de 8 anos de idade, porque meu pai não aguentava as perguntas que lhe eram feitas. Ele dizia, não sei responder isso, você está me perturbando, me constrangendo. E arranjou um jeito de me colocar um tutor, que era o padre da cidade, para me iniciar na filosofia e buscar as respostas eu mesmo. Tomei um susto agora, hein? Botou um padre na cidade para me iniciar. Eu falei, Fê, só falta ter iniciou num curso. Sim, mas filosofia, como é meu que pai sabia do meu posicionamento religioso, certo? Ele se declarava ateu, minha mãe católica, apostólica, romana, e eu sem religião, como continuo. Mas o fato é que esse padre se revelou algo fantástico, porque ele descortinou a filosofia para mim. E aí vocês vão entender como foi que consegui entrar nesse caminho hipocrático da promoção da saúde. Muito bem, fiquei lá até meus 12 anos e meio, estudando com esse padre, com o firme propósito de estudar medicina, muito preocupado com as incidências de doenças gravíssimas na minha família, câncer de um lado, doenças cardiovasculares do outro e diabetes pegando praticamente todo mundo. Muito bem. Eis que então consigo entrar na Faculdade Federal de Medicina em Belo Horizonte. Qual não foi minha surpresa? Desde o começo, só doença e tratamento. Doença e tratamento. Um binômio como um cachorro comendo o próprio rabo. Ou seja, só vou conseguir enxergar o Victor Sorrentino, enquanto médico dele, se ele estiver ou doente ou com suspeita de. Se ele chegar para mim e falar assim, doutor, vim aqui para você melhorar a minha saúde, eu digo, o que sentes? Tchê, nada, tá tudo bem, estou ótimo, estou na plenitude dos meus 25 anos, mas não sentes nada, deite-se aí e vou examiná-lo. Eu fui programado assim, ou teria sido, fazer um exame minucioso, isso após um interrogatório totalmente também minucioso, examinaria o Victor e nada encontraria indicativo de doença, mas não me daria por vencido. Pediria uma batelada de exames complementares. Há de haver uma doença aí. Então vamos lá. 3 meses depois, o Victor traz uma caixa enorme, coloca em cima da minha mesa. Estão aí os 1000 exames que você pediu. Como fui orientado a interpretar esses exames? Normal. Vitor, você não tem nada. Você não tem nada? Como assim não tenho nada? Eu tenho tudo, estou ótimo. Não, você não tem nada, você não está doente. Você não precisa de mim. Então, doutor, você não vai fazer nada por mim? Você vai me devolver? Eu tenho de cuidar da minha saúde? Você não é médico? Ou seja, é natural que a pessoa perguntasse isso a um médico. Não se pergunta por uma série de questões. O fato é que eu queria exatamente esse tipo de pergunta, esse tipo de busca. O cliente chegar para mim, doutor, você é formado em medicina? Sou. Pode ajudar-me a melhorar a saúde ou a mantê-la do jeito que está? Claro, vou tentar fazer o possível para ajudá-lo. Quem fará é você, mas posso ajudá-lo. Era isso que queria, mas não foi isso que o curso de medicina me deu. Uma vez formado, não quis receitar remédio para ninguém. Eu vou dar veneno para as pessoas? Veneno é um modo de dizer, viu, gente? É uma forma meio provocativa para dizer algo que possa trazer malefícios. Porque se traz só benefício, eu poderia chamar de remédio, só remédio. Mas nenhum remédio, e daqui a pouco vou dizer do que estou falando, porque nós temos de usar em ciência uma linguagem precisa. Não pode haver dúbia interpretação. O que é um remédio? É uma substância química estranha ao organismo, porque se ela não for estranha, é nutriente. Então, estranha que entra nele para trazer benefícios. Pelo menos a intenção de quem receitou, geralmente é essa, claro, louvável a atenção, digno de aplauso e reverência, nada contra. Muito bem, mas todo remédio, como substância estranha, vai fazer coisas esquisitas também, de pequeno, médio, grande ou gigantesco porte. E é um imponderável.
Portanto, não quis receitar remédio. Acabei, por questão de sobrevivência, porque na época, mesmo formado, morava em um quarto com mais 3 pessoas, ou seja, só conseguia pagar um beliche. E cheguei a passar até fome. Falei, gente, eu tenho que mudar a minha atitude. E alguém me sugeriu estudar anestesiologia. E foi o que fiz. Tornei-me capacitado em anestesiologia, trabalhei durante 2 anos e consegui fazer aquilo que minha mãe chama de dedinho de meia, ou dedinho do pé, que não foi tanto assim, mas suficiente para sair em busca do outro lado do Atlântico de alguma estrutura já em andamento para a promoção de saúde. Antes do final da década de 70, lá fui eu, com o dedinho já devidamente preparado para a Europa, que pela história oficial que nós estudamos, pelo menos que eu estudei, o Vitor Sorrentino, infelizmente, não. A maioria dos que estão aqui, não. O Breno, com certeza, não. Mas a história oficial que nós estudamos está cheia de incorreções e coisas que tais. Mas, pelo que está lá, a França pontifica como estando em todos os momentos decisivos a partir do ano 1000, mais ou menos. Fui eu para a França. Deve existir lá alguma metodologia promotora de saúde que eu possa aprender. Acabou não sendo na França, mas foi na Alemanha. E fiquei muito feliz em saber que o que se fazia lá naquela época tinha começado em 1964 por um grande médico, um homem que o mínimo que posso falar sobre ele é chamá-lo de gênio, benemérito da humanidade. E essa, gente, é a diferença, amenizando um pouco a conversa aqui, entre um tupiniquim e um gênio. O tupiniquim, querendo promover saúde, se perguntou, alguém já deve estar fazendo isso, eu vou lá para que essa pessoa me ensine. O gênio era um clínico geral na Alemanha. Um dia ele disse, não vou mais esperar que o Victor Sorrentino se sinta doente para enxergá-lo. Medicina tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser cuidar da saúde dele. Mas não existe nada, então eu vou fazer. E reprogramou-se. Ficou anos e ele já estava com uma idade em números um tanto quanto avançada nessa época. E foi e montou todo um conjunto de protocolos no campo da promoção da saúde. E qual é o ponto número 1? A fundação, os pilares, as vigas, a detoxificação do terreno. Como é que se vai melhorar, como é que você vai cuidar de um terreno se ele não estiver limpo? Tudo começa na limpeza. Isso é o óbvio mais do que o ululante. Nem precisaria ser dito. Nós estamos falando aqui, gente, traduzindo Hipócrates, colocando em uma linguagem mais cotidiana, mais usual. Quando a gente fala em promover saúde, nós podemos fazer aqui uma dramatização, chamar de colher saúde. Se queremos colher saúde, temos de fazer o melhor plantio. O meu avô, um sábio analfabeto que me ensinou muita coisa a respeito de plantação, ele dizia, se você quer colher de maneira ótima, plante certo. Então o que é plantar certo, vovô? Primeiro limpe bem limpinho, da melhor maneira que você puder. Depois você coloque alguma coisa lá. Porque se você jogar semente num lugar que não está limpo, vai nascer sim, a natureza é poderosa. Mas não exatamente, e não, nunca, te garanto pela minha experiência, vai nascer aquilo que você quer e tem o direito de colher. Então, a minha pergunta é sempre essa. Que nível de saúde você quer para si, Victor? Você quer saúde qualquer ou quer uma saúde ótima, consistente? E se você for ficar muito tempo aqui no planeta, duradoura? Você vai me responder que quer qualquer saúde? Claro que não. Você quer a melhor. Isso não é possível sem detoxificação bem feita. E esse negócio de saúde, né, Eduardo? Vou chamar de Eduardo aqui, mas tem que ser professor e mestre. Você quer mudar meu nome? Professor e mestre, deveria chamar aqui. Mas esse negócio de saúde, a gente sabe que
pesquisas mais recentes mostram que o brasileiro passa 1/5 da vida incapacitado. Sim. Então, essa é a pergunta de saúde plena. Não, eu não quero ter saúde perfeita. Não, tudo bem, adquirir saúde perfeita é muito difícil. Mas, e aí, passar 1/5 da vida incapacitado? Isso já ninguém quer. Sim. E sabe-se lá como incapacitado, porque dependendo do terreno nosso, né, da nossa saúde, a gente pode desenvolver tanto um infarto, que não um fulminante, que eu acho que é um azar danado, porque o fulminante a gente vai embora pelo menos, e ficar aí vegetando, ou um AVC, ficar também da mesma forma, ou esquecer do nome do parente, ou um Parkinson, ou um Alzheimer, ou um câncer, que a gente vai remediando. Então, essa é a pergunta base, né? Ter saúde, porque as pessoas usam muito esse jargão de eu não vou ter nada perfeito. A questão não é ter perfeito, não. A questão é viver ou sobreviver. Então, se eu quero viver, eu preciso ter saúde para viver. Se eu quero poder viajar, caminhar sozinho, lembrar das pessoas, não depender de andador ou de fraldas, eu preciso ter saúde. Para isso, vem de dentro para fora. Essa formação, então, Eduardo, foi primariamente na Alemanha. Né? Sim. Lá, como é que é o nome do médico esse, professor? Karl Eugen Teurer. Karl Eugen Teurer. Se eu falasse alemão. Ah, tá. Mas eu falo Karl Eugen Teurer, entendeu? Tá. E... Você pode falar como quiser. Pode chamar de Calzinho. Calzinho. Seu amigo. Seu amigo. O senhor conheceu ele? Sim, eu fui aluno dele. Ué, foi aluno, por isso. Esse é o Papa brasileiro, tem que ter sido aluno do Papa do mundo. O dia que ele falava francês, resolveu-se tudo. Porque em público ele só conversava em alemão. Eu falei, não entendo nada. Tem de receber a transcrição aí. Maravilha. Mas tudo bem. Mas dentro do seu discurso aí, perfeitamente. A minha colocação foi, se o nosso objetivo, porque o objetivo tem de ser sempre, pelo menos na minha avaliação, o maior possível. Agora, você tem toda uma escala. Se você conseguir saúde, uma saúde estável, levemente ondulante, porque o servil não é uma linha reta, mas uma ondulação que não comprometa aquela qualidade. Então você vai fazer uma tremenda prevenção de praticamente tudo isso que está fazendo. Qual é a verdadeira prevenção? A verdadeira prevenção é você ficar mais saudável. A natureza nos mostra isso o tempo todo. Você quer prevenir uma doença? Fique mais saudável. A doença vai ter mais dificuldade em gostar de você, em se instalar em você. E todas essas aí que você citou, inclusive não podemos esquecer aqui a perversidade. Eu não tenho nem palavra para dizer isso, do autismo. Quer dizer, a criatura, e está comprovado isso por trabalhos da neuropediatria, não é nem da nossa área da promoção de saúde, nem da ala da toxicologia, mas da neuropediatria. Autismo está ligado, no mínimo, a 3 contaminações: mercúrio, alumínio e cádmio. Aproveitando esse gancho, porque eu vou resumir uma outra coisa para vocês aqui. O doutor Eduardo, ele também depois fez uma formação nos Estados Unidos, em Nova York. Foi isso? Fez um mestrado. Doutorado. Doutorado, estou muito atrás, né? Bom, o mestrado foi no Brasil. Mestrado no Brasil. Fez um doutorado, ele é doutor em fisiologia. Em fisiologia, o mestrado foi em endocrinologia. Endocrinologia. Isso, apesar disso, ele não está na Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ele é simplesmente um mestre em endocrinologia. Simplesmente, né? Sim. Mas não faz questão de participar, me corrija se estiver errado, de qualquer sociedade que cerceie a liberdade dele de fazer aquilo que ele sabe fazer muito, que é medicina, né? Então, não necessitar de usar de remédios o coloca fora das sociedades por natureza, assim como o Victor também. Então, professor, assim, já pegando... Só me permita um parêntese aí. Só para a gente não perder a oportunidade. Você continuar me chamando de senhor, eu vou embora. Não, no meu consultório, a cliente que tem prontuário de número 8, ela está comigo desde 1985. Ela está com 99 anos atualmente. Ela me chamava de senhor e eu olhava para ela assim, não te conheço. Senhor. Eu falei, não adianta, você me chama de senhor, eu chamo você de mocinha, menina. Então, eu sou um mero rapaz. Senhor. Aí um dia, ela gosta muito de viajar, ela me trouxe um canudo, falou, desenrola isso aí. Eu desenrolei, era uma réplica do teto da Capela Sistina do Vaticano, que tem lá, supostamente, Adão
e o Criador, com os dedos quase se tocando. Ela disse, sim. então a partir de agora, quando alguém chamar você de senhor, você fala, senhor é aquele ali, eu sou de cá. E está lá até hoje, certo? Fiz uma moldura bonita. Ou seja, mas o que eu queria falar é o seguinte, para atemorizar um pouquinho aí, para dar uma sacudida no pessoal que eventualmente está nos vendo. Bastante, aqui tem 417 pessoas. Vocês estão fazendo porra nenhuma de tarde, hein? Te falar, hein? De tarde assistindo a gente aqui, tá aparecendo o pessoal aqui, ó, que a gente convenceu a vir. O Breno veio junto, o Breno é filho do Dr. Eduardo, é médico lá de BH, trabalha também com longevidade, com saúde, promoção de saúde. O Tonton vocês conhecem muito bem também, é nutri, desmarcou 52 pacientes dele hoje para poder estar no spa conhecendo aqui. E o resto é o pessoal da equipe aqui, a Betina, esposa do Ed, que é o médico aqui, o meu grande parceiro no spa. E desculpa, atrapalhei o senhor aqui, mas é que o pessoal tá aqui, ó, tá desgraçando perguntando aqui. Vi que você fala nome demais. É porque é o seguinte, eu vi que você me conhece, Sônia? Eu acho que sim. É o seguinte, eu queria que dar uma brincada também aqui, né? Porque o assunto é um assunto denso. E o pessoal tá desesperado querendo saber, então. Saber o quê? Assim, falamos aqui dos contaminantes para o autismo. Daí surgem várias perguntas aqui, tá? Autismo. Mercúrio, mais o quê? Alumínio e cálcio. Com certeza. Então existem trabalhos sobrando na literatura. Meu livro tem várias indicações. E quais são as principais fontes de contaminação de mercúrio para uma criança? Olha, se a gente for falar aqui de... A gente não está orientando a não fazer isso ou aquilo. Exatamente. Quais são as fontes de contaminação? Claro. Mas nós precisamos, neste momento, falar sobre vacinação, querendo ou não. O mercúrio, infelizmente, está o etilmercúrio, que é uma forma, não é a mais maligna do mercúrio, a mais maligna é metilmercúrio, mas o etil é muito parecido com o metil e é também um grande destruidor. Deixa eu só, antes disso, só dar uma observação a vocês. Primeiro, nós estamos falando simplesmente com a maior autoridade no Brasil nesse assunto. Então nenhum amigo seu ou outro médico, porque eu sei da polêmica que esse vídeo vai causar. A hora que eu botar isso aqui no Facebook vai causar uma polêmica danada. Não sei o que, porque não existem evidências de que mercúrio cause autismo, que vacinas são muito boas. Não estamos falando que a vacina é ruim. Nós estamos constatando fatos da ciência aqui, que não é nem Vitor, porque eu não conheço isso para falar para vocês com propriedade de causa. E qualquer pessoa que venha a falar o contrário, ela tem que provar. Ele tem um livro que prova muito pouco, né? São 300 páginas. Só de referência são 167 páginas. 160 páginas, 167 páginas só de referências bibliográficas, ciência. Então você está falando aqui de ciência com o cara que mais entende disso no Brasil, tá? Então, só fechando esse parênteses aqui, e não estamos recomendando a não fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Constatando, são fatos. São fatos. Então o mercúrio está presente lá porque um dos aditivos que se coloca para preservar, para impedir crescimento biológico na vacina. Contaminação, né? Sim, crescimento biológico, fungos, bactérias, vírus, é o timerosal. E o timerosal, ele contém o etilmercúrio, libera etilmercúrio e formalina, fenóis, ou seja... Formol? Sim, formol. Maravilha. Então, nós vamos ter ali um conjunto muito nocivo como possibilidade. Nós não estamos aqui querendo sugerir que as pessoas deixem de se vacinar. É para saberem que, infelizmente, isso ocorre. E a falta de referências é porque todo mundo sabe quem são os maiores financiadores dos estudos científicos. E esses estudos são todos caros e têm que ser longos. Vou parar por aqui, porque o objetivo é só citar essa fonte. Uma outra fonte foi o que aconteceu comigo até hoje. E observe que eu estou no grau 0 de contaminação, numa escala de 0 a 10, mas ainda enfrento 2 resíduos, mercúrio e chumbo. O mercúrio, no meu caso, se deveu a 2 questões. Primeiro, como o primeiro filho masculino, primeiro e único filho masculino de meus pais, tive de cuidar das minhas irmãs. Meu pai chegava, estou saindo, você é o homem da casa, cuide delas. Epidemia de sarampo lá.
todo mundo sarampento. Eu cuidando de todo mundo, eu com sarampo também, cuidando de todo mundo. De vez em quando a minha irmã, espoletinha caçula, quebrava mercúrio, quebrava o bulbo de mercúrio do termômetro. E a gente ficava brincando com aquela bolinha. Eu adorava colocar aquela bolinha na boca. Certo? Fiquei com todas as bolinhas de mercúrio pra mim. Ainda bem, quer dizer, sem ser preconceituoso, ainda bem que foi só essa bolinha. Sim. Tô pagando o preço até hoje. Tô brincando, gente, senão eu não posso perder a piada. A história do chumbo é mais complicada, mas de qualquer maneira, mastiguei aqueles selos de chumbo que eram colocados em vagões ferroviários para colocá-los depois sobre o trilho, fazer uma lâmina e construir chumbadas de anzol para pescar. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar. Já atendi paciente intoxicado com chumbo também, que ficava com o chumbinho na boca. Então eu mastigava para mim e para os meus amigos, porque tinha os melhores dentes da patota, então sobrava para mim. E mais tarde os amálgamas dentários, voltando ao mercúrio. Sim. Naquela época, estamos falando de muito tempo atrás, só havia amálgama para fazer restauração dentária. Por uma série de questões, vamos chamar aqui de incongruências médicas, fui contaminado por um terceiro metal pesado chamado bismuto. Foi feito um diagnóstico equivocado, quando eu tinha em torno de 7 anos de idade, de sífilis, ao exame clínico. E esse médico, depois se descobriu que ele estava esquizofrênico na época, tanto que se suicidou pulando o segundo andar do sobrado onde morava, me receitou 200 injeções de bismuto. Então foi tarde, desgraçado, né? Eu cheguei a tomar umas 90. Aí o cara morre e o boato só ele estava ruim da cuca. Bom, o fato é o seguinte, eu recebi várias... O bismuto, ele afeta a dentição. Mas não é toda a... Para ser assim, para ajudar as pessoas que estão aqui. Quais as fontes potenciais de intoxicação, de contaminação com mercúrio? Uma delas é a vacina, outras são todas as amálgamas dentárias. Não, amálgama sempre tem mercúrio. Amálgama sim. Amálgama é uma liga de mercúrio. Sim. Não estamos falando de resinas atuais. E no momento que colocou a amálgama lá, é certeza que contaminou alguma coisa? Não, ali é o seguinte, ao longo do tempo, com o poder da mastigação, você vai liberando mercúrio. Tá. Não há estudos conclusivos a respeito, mas parece que uma restauração de amálgama libera mercúrio durante aproximadamente 15 anos. Ixi, Maria. Então, depois de 15 anos seria já inadequado, talvez. Mas como não está concludente, né, não é conclusivo, não sei, eu não posso afirmar para vocês categoricamente. Há falta de dados aí. Mas se houver mercúrio ali, não é nem de longe a quantidade inicial. Claro. Depois de 15 anos. Claro. Então essa seria uma fonte que a maioria das pessoas mais antigas, com mais de 30 anos de idade, viu? As mais antigas com mais de 30 anos, podem ter sido aquinhoadas com uma ou outra restauração de amálgama. E quem está nos assistindo e que tem amálgama dentária, o aconselhável é fazer algum teste de provocação para ver se tem contaminação vigente, está acontecendo uma contaminação com mercúrio, porque a gente sabe que medir o mercúrio no sangue não aparece o que realmente é, né? Sim, só que infelizmente os exames disponíveis eles são muito caros e raros. E são poucos os médicos capacitados para interpretá-los. O ideal seria se essa pessoa em questão pudesse passar por uma biorressonância profunda. Então, nós iríamos detectar os níveis teciduais, ou seja, nas células de mercúrio ou de outros. Tá, mas aí, vamos pegar assim. Mas existe um exame, que seria a pesquisa de porfirinas urinárias, que se a pessoa puder investir aí, não sei quanto custa, a última vez que fiquei sabendo o preço desse exame, ele pode ser feito por 2 ou 3 laboratórios internacionais que tem sucursal no Brasil, custava em torno de R$ 1.500. Isso é alguém que a gente tem uma suspeita grande, né? Sim. E essas pessoas podem ser tratadas com odontologia biológica. Hoje já tem uma especialidade no Brasil, em formação, que também são odontólogos, dentistas que utilizam ozônio, odontologia biológica. Eu vou recomendar aqui minha prima, minha tia, porque as duas fizeram esse curso. Eu vou beber um golinho. As duas fizeram esse curso, né? A Ana Paula Sorrentino Delvaux, Ana Paula Sorrentino, mais fácil de achar, e a Ana Carolina Queiroz. Elas fizeram curso de odontologia biológica, até muito incentivadas por mim, porque não tinha para quem mandar essas pessoas. Para poder, se for o caso de remover com segurança, para não intoxicar mais ainda no momento de remover. Né? Quais são as doenças que podem estar relacionadas, então,
com mercúrio. O que pode gerar? Ah, mas eu tenho mercúrio. Ah, vou deixar essa porcaria lá. Ou não. O que eu posso ter se eu tiver contaminação com mercúrio, depois que a gente fala com chumbo também? Eu preferi que você me perguntasse o seguinte: o que certamente não terei uma vez estando contaminado por um metal pesado perverso como esse? Saúde está não em vou ter. aberto, certo? Isso está em aberto. Isso é uma multiplicidade de doenças crônicas degenerativas que podem ocorrer em qualquer lugar. Principalmente, você já citou quase todas as mais importantes e relevantes. Eu já li muito estudo sobre doenças cardiovasculares, infarto do Sim. miocárdio e contaminação com chumbo. Sim. E, Todos eles. Todos eles. Então pode gerar desde autismo, isso. Vamos deixar claro aqui o seguinte, para não haver confusão e polêmica desnecessária. O pessoal adora polêmica. Né? Não está comprovado ainda, talvez nunca o seja, que mercúrio e ou alumínio e ou cário causem autismo. Sim. Mas é muito frequente. O que parece é o seguinte, que a criança, por exemplo, foi gerada. Ela é portadora de uma determinada variante polimórfica, uma variante genética. Se a mãe está contaminada por um desses disruptores, e isso passa para a criança, poderá ser o gatilho desencadeador do autismo. Sim. É o que parece. Tá. Então, não é que ele causou, é preciso ter a variante. Ponta d'água. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma família lá com 5 crianças, 4 não são autistas, mas uma é. Então aquela tem a variante. E a mãe estava contaminada. Agora, tem uma pergunta que precisa ser respondida. E se a mãe não estiver contaminada, aparece o autismo ou não? Isso não está concluído ainda. Parece que não ocorre. Mas é preciso responder, porque a ciência tem de trabalhar assim. E no adulto, por exemplo, qual é o risco com alguém com uma contaminação? O maior risco? Os maiores riscos são doenças cardiovasculares, né? O maior risco é o câncer. É o câncer. Sim. Vamos falar logo do fulano, porque é a grande ameaça que paira aí. Câncer. E como é que uma pessoa tenta, já sou adulto, eu quero começar a evitar a exposição? Onde o mais comum, primeiro desses dois, né? A exposição ao mercúrio, que eu acho que é mais incomum, né? Ou não, aliás, dos peixes, né? Vamos ver? Sim, nós não falamos ainda, não terminamos a lista. Então, de mercúrio e de chumbo. Como é que eu posso evitar? Porque eu aumento absurdamente com esses metais tóxicos dentro do corpo o risco de doenças cardiovasculares. Eu tenho um estudo ali mostrando 151% a mais de chance de AVC só com o chumbo normal, de 2. Então, é muita doença. Só uma pergunta, chumbo normal onde? Não existe normal, né? É normal do sangue, que não serve para nada, né? Se você me perguntar qual é o teor ótimo de chumbo em qualquer lugar, é zero. Claro. Ele não deveria ter entrado em nós, ele não faz parte da nossa bioidentidade química. Exatamente. O projeto humano para o planeta Terra prevê o seguinte: há 60 minerais aproximadamente. Não sou bom de matemática, pode ser 61, 62, mas em torno de 60 minerais. O chumbo não é um deles, que integram a nossa bioidentidade. Então aquilo que não integra não deve estar aqui. Se está, só vai fazer coisa errada. E por que eu falo do normal, gente? Porque os exames de sangue, eu sempre já falei isso para vocês várias vezes, eles dão padrão de normalidade. Normalidade é estar na média. Não é ser bom, não é bom para mim, mas eu estou na média. Ou seja, se eu estiver abaixo da média, eu deveria me intoxicar para ficar igual aos todos intoxicados. Sim, é o conceito estatístico. É o conceito estatístico, infelizmente. Mas então esses metais, eles hoje a contaminação, vamos trazer o professor aqui. Como a gente deve, panela de barro, chumbo também, tá? Quais são as fontes, se for pintada de preto? Alguma coisa eu já evolui aqui. Fiz curso com ele, né? Quais são as melhores, as formas mais comuns das pessoas se contaminarem com essa toxicidade toda? Ficaríamos aqui. Isso nós estamos falando de metal pesado, depois nós temos que falar de agrotóxico. Sim, nós ficaríamos aqui provavelmente uma semana batido nesse lugar maravilhoso conversando sobre isso. As fontes são múltiplas e algumas desconhecidas, que serão um dia reconhecidas. O importante é o seguinte, é que a gente siga determinados pilares dentro do possível, porque estaremos ali assegurando com um certo grau de garantia uma contaminação muito baixa ou nenhuma. Porque o importante, fazendo um parêntese aqui para as pessoas entenderem melhor o que eu estou dizendo, não é ficar vinculando, isso faz aquilo, aquilo faz aquilo. Isso é muito complicado. Isso é uma maneira não científica de ver as coisas. Na realidade,
só teria sentido nós estarmos conversando aqui sobre o que o chumbo faz, o que Mercúrio faz, se só existisse chumbo e mercúrio. Mas há mais de 1.200.000 substâncias nocivas por aí. 1.200.000? Em 2012, aconteceu um simpósio em Bruxelas de cientistas europeus para discutir o que eles chamam de disruptores endócrinos. Eu não vou entrar aqui em discussão técnica. Eu já expliquei para eles uma vez o que é porque, disruptor. Na realidade, essa tecnologia está errada. Mas não sei se aqui seria o momento de nós conversarmos sobre isso. Não, porque nós temos pouco tempo para então, falar. Nós temos que passar... Sim, então só para dizer o seguinte. O palestrante, em determinado momento, estava sendo aplaudido, tá? Falou que havia cerca de 800.000 substâncias que poderiam ser disruptoras no organismo humano. Poderiam trazer qualquer prejuízo, qualquer dano. Foi polvorosa, um pau quebrou. Porque a plateia não se conformou. Uns achando que era exagerado, outros achando que era pouco demais. Qual é a moral da história? Não importa. Que sejam 100.000, 200.000, 1.200.000, como parece ser, o fato é que é um número muito grande. E o que eu quero chamar a atenção aqui... Geralmente essas coisas são sintéticas. É claro que o chumbo não é, tá, o mercúrio não é, mas ele foi extraído da natureza de uma maneira irregular. Porque se ele estivesse lá como a natureza previu, não haveria problema. Haveria uma contaminação muito pequena diante de uma catástrofe, uma erupção vulcânica, um maremoto, uma tsunami, um terremoto. Então, naquele lugar, pontualmente, haveria uma densidade maior de alumínio, de chumbo, o que for. Mas isso o nosso organismo tem meios de resolver. Nós temos um poderoso sistema interno de detox que foi programado para lidar com pequenas quantidades de pouca coisa. Mas se vem não para 1 milhão grande quantidade de muita coisa, e aí vem um dado preocupante, que inclusive a maior sociedade de endocrinologia do mundo, que tem a honra de ser membro dela, que é a Endocrine Society americana, publicou recentemente, há mais ou menos 3 anos, uma declaração de posicionamento da entidade mostrando a preocupação sobre os disruptores endócrinos, que eles ainda chamam assim, achando que metal pesado, metal não pesado, mas não natural para o organismo e outros tóxicos, só atingem hormônios. E não é verdade. Falando rapidamente, são 15 mecanismos conhecidos de ação desses disruptores. Só 6 estão relacionados com hormônio. 9 não estão. E eu vou falar daqui a pouco porque citei o câncer. Tá? Então, gente, são 15 mecanismos chancelados, validados, consolidados. E mais 5 que estão sob análise. Só 6 falam de hormônio. 9 tem nada a ver com hormônio. E é só coisa pesada, como o DNA, por exemplo. Eu vou dar um exemplo só de disruptor hormonal aqui, que se considera disruptor hormonal, que são o bisfenol, esse plásticozinho fino, não esse aqui, mas o plástico mais fino. Se eu deixar isso aqui no sol, tá um calor danado aqui, nós estamos dois transpirando que nem um cachorro aqui esse plásticozinho na água, a hora que eu tirar depois de um tempo de sol, provavelmente esse plástico aqui vai liberar substância na água, e essa substância vão servir dentro do corpo, ou desservir o nosso corpo, como disruptores, esse tipo de toxina pra gente, disruptor endócrino, só que não só farão mal aos meus hormônios. Isso aí poderia levar ao câncer, levar a diabetes, levar a qualquer outro sistema que não dependa única exclusivamente de receptores hormonais. Sim. Porque quando se fala em... Então já fica a dica, desculpa. Pois não. Garrafinha de plástico, de preferência aquelas mais próximas da nossa cidade, evitar, né? Aqui nós temos um consumo aqui próximo, aqui no spa ainda tem umas palavras aqui que isso aqui é a parte quântica da história, que não vai dar tempo de entrar, mas evitar o plástico, né? Evitar o plástico. Sim. Principalmente botar em micro-ondas. Isso aí, esses dias eu escrevi, falaram que era mito. É mito, não é? Botar no micro-ondas. Botar plástico para esquentar no micro-ondas. Mas com que objetivo? Tem gente que usa essa porcaria para esquentar alguma comida num recipiente plástico. Mas como algo bom? Não, o pessoal não se dá conta que isso é horrível. Mas... Sim, mas é horrível. É. Nada deveria ser colocado em micro-ondas como regra. Porque a primeira consequência, não estou falando da garrafa, mas da água, por exemplo. E o alimento também. Porque a água, sim, o alimento, vai perder as suas propriedades. A água vai ficar
totalmente desfigurada em termos de configuração geométrica. Se ela está hexagonal, coloque no micro-ondas. Ela vai virar uma balbúrdia geométrica, ou seja, um caos, ou seja, imprópria. Tá? Eu estou lendo aqui, desculpa, as perguntas só para Sim, poder claro, ajudar. perfeito. Então micro-ondas não se usa, então não tem essa história, porque eu já escrevi sobre isso, o negócio, não, falta ciência por trás, só essas evidências científicas. O pessoal assim, é ignorante dizendo que ele não sabe, né? O ideal é não utilizar para esquentar, mas eu não sei assim, a exceção da exceção, né? Mas nós podemos usar aqui o conceito de dúvida razoável. Se há uma dúvida razoável, estamos falando de um patrimônio maior que é a saúde, você está disposto a correr o risco? Mesmo que não haja, por exemplo, evidências matemáticas ali absolutamente comprovadas, porque falta recurso para fazer esse tipo de estudo. Mas você tem a observação empírica de médicos como eu, por exemplo, que trabalha há 32 anos nessa área. São 14.700 clientes. Então estamos falando de uma base de dados alargada, significativa. E venho acompanhando essas pessoas ao longo do tempo. Não é uma consulta, tchau, para nunca mais. É um acompanhamento consuetudinário. Todos os meses as pessoas estão lá, ou 2 vezes por ano, uma coisa assim, mas estão sendo acompanhadas. Então isso tem validade científica, é o fator empírico, a observação empírica, certo? Também. Então, muito isso, né? Nós estamos aqui alertando, certo? A ciência não é baseada só no que você mediu ali, são 12,046 centímetros. Não, você tem outras maneiras de praticar ciência, mesmo que você possa dizer assim, olha, eu não estou comprovando, mas está sugerindo que isso possa ser isso ou aquilo. Agora, cabe a você tomar a decisão. A decisão é sempre sua. Você vai querer arriscar? É um direito que você tem. Mas nós estamos alertando para a possibilidade. E de outros metais tóxicos? Então, os outros preocupantes, cádmio e alumínio. Porque alumínio, assim, eu tenho medido nas pacientes, eu meço todos, né? Mas o alumínio tem vindo frequentemente, extremamente elevado o alumínio. E as pessoas assim, pô, mas eu não estou mais com panela de alumínio. A questão não é se está ou não está. Se um dia teve, contaminou, ficou. Porque o metal tóxico tem essa característica, ele vai ficar. Não tem como tirar ele, a não ser com alguns processos que a gente nem vai falar sobre esses processos aqui, porque são processos médicos de grande complexidade e que não cabe a gente conversar aqui. Um conceito extremamente importante e preocupante dentro de tudo que nós estamos falando aqui é o seguinte: as grandes características desses perturbadores, a medicina adora palavrão, então ela chama de disruptor. Podemos trocar por anarquista, destruidor, desregulador, bagunceiro, o que quiserem. Então, essas substâncias ruins, elas têm algumas características em comum. Primeiro, elas são cumulativas. Então, a história é mais ou menos assim. Suponhamos que só existisse contaminação por alumínio aqui no planeta. Vamos fazer uma abstração. O ser humano descobriu que existe uma coisa lá na Terra, na crosta terrestre. Ele é um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre, mas não existe em nós como projeto, naturalmente. Então o ser humano descobriu que aquilo ali daria vasilhames maravilhosos, panelas, por exemplo, que toda cozinheira adora, são leves, não enferrujam, fáceis de limpar, aquecem com uniformidade o alimento, são baratas. Os restaurantes deliram com aqueles panelões de alumínio. Mas acontece o seguinte, todo dia está entrando uma carga de alumínio, se a pessoa se alimentou, respondendo a essa pessoa que disse aí, lá no passado, a primeira refeição dela, ela comeu, seja lá o que for, um quitute preparado pela mãe, em panela de alumínio. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. 1000 átomos de alumínio entraram no organismo dela naquele momento. O sistema endógeno detox, uma vez acionado, vai ser capaz de eliminar grande parte disso, porque 1000 átomos é uma quantidade pequena, redondinha, só para a gente poder conversar. Vamos supor que naquela primeira refeição aluminizada, essa pessoa conseguiu receber 1000 e eliminou 980 átomos. 20 ficaram e se escondem, se encravam. E o sistema interno de detox trabalha com a regra da melhor eficiência e maior eficácia. Então, olha só a situação. Entraram 1000 e vão continuar entrando. O sistema conseguiu eliminar 980. 20
se encravaram, se Mas o expandiram. sistema tem capacidade de detoxificar Ele teria. de metais tóxicos? Sim, teria. Sozinho. Uma quantidade pequena. Pequena, sim, claro. pequena. Ele está preparado para isso. Mas, então aqueles 20 entraram. No dia seguinte, essa mesma pessoa continua comendo a partir de uso de panela de alumínio. Então entra de Deixa novo. eu só cortar uma coisa aqui. Desculpa. O pessoal tem algumas dicas, vocês não sigam, né? Das pessoas que escrevam aqui. Eu agradeço já o Tonton que está mediando muito bem aqui, as pessoas inventando desculpas. Sempre tem a pessoa que gosta de inventar desculpa para não ir atrás das coisas. Mas é muito caro, mas não sei o que lá. Primeiro que a culpa não é nossa de ser caro, esse é um ponto inicial. Segundo, não precisa ser rico, não tem nada a ver com isso. Até porque a panela de barro é barata, não é cara. A de ferro também. Nós estamos falando de coisa que parem de dar desculpa por bobagem. E segundo, Lugol não é detox, tá? Então não fiquem pegando essas dicas aleatórias e fazendo sozinho essas coisas, gente. Lugol, quando se fala em Lugol, está se falando de iodo. O iodo é um dos mais extraordinários agentes detoxificadores para o organismo humano. Mas ele é integrante de um grande exército. É preciso deixar claro isso. Porque ele não vai fazer milagre nenhum e nem poderia. A natureza não poderia basear um sistema que está ativo em todas as células do organismo com essa missão melindrosa de nos defender até da extinção, não só da degradação, da perda da saúde, do adoecimento, mas da própria extinção mesmo, em escala planetária, dependendo de um elemento ou dois. O exército é gigantesco, que compõe o sistema de detox. E esse exército trabalha de forma integrada, minuciosamente integrada. O iodo é fundamental. Sim. O iodo, ter Não iodo pode na alimentação. estar Não ausente. podemos estar ausente, Não exatamente. E o iodo, quais são até aproveitando esse gancho aqui, nós temos três substâncias que são atrapalhadoras de todas as funções em que o iodo participa, atrapalham todos os sistemas, quase todos, na totalidade dos nossos sistemas, porque no momento que eu atrapalho a tireoide, eu atrapalho em tudo, consequentemente. Que são 3 elementos aqui. Professor, por favor, quais são esses elementos aqui que a gente tem que ter cuidado, onde que a gente pode tentar escapar deles? Por exemplo, um deles eu não consegui escapar aqui, tá? Que é o flúor. Infelizmente, a porcaria do flúor, o remédio, é colocado na nossa água. Remédio colocado na água, porque no passado as pessoas tinham mais cáries e tudo mais, e aí eu sou obrigado, que eu cuido da minha dentição, eu sou obrigado a ingerir remédio, veneno, todos os dias, porque a legislação brasileira nos propõe isso. Aí dizem que isso é uma teoria dentro da matriz, que só pode ser, né? Exterminar as pessoas. Mas nos conta assim, quais são as formas de atrapalhar esses sistemas dependentes de iodo? Quais são esses sistemas? O Vitor começou a falar, e não sei por que não foi até o fim, eu gostaria de tê-lo ouvido, mas ele começou falando do flúor. Mas antes do flúor, nós temos o maior matador da atualidade, que é o assassino cloro, o mega hiper assassino, genocida cloro. Ele mata tudo, inclusive a gente. Ele tem alta eficácia para cometer crime de morte. E o bromo, que está presente aí nas padarias. Eu vou falar só isso, que aí vocês já começam a olhar. Os pães de padarias, viu? Os pães de padaria. Seria proibido na Europa, no Brasil também, mas eles usam. Vai deixar aquele. Quanto melhor o pão, pior, viu? Aquele pãozinho aerado, desgraçado de gostoso, aquele lá. Se usa geralmente brometo, né? Nessas padarias. E o cloro está na água, infelizmente que a gente toma banho, essa água muito quente que vaporiza, a gente inala aquele veneno, a gente entra numa água, bota uma criança fazendo natação numa água tratada com cloro. A pele não é um tampão, não é um isolante, é um isolante água térmico, contaminada com cloro. Contaminada com cloro, infelizmente. E qual é o conceito de tratamento aí? Não tem tratamento nenhum. Matou bactéria, mas está colocando a vida humana em risco. Agora, você falou um ponto chave da questão aí. Se a pessoa, por exemplo, vai lá na torneira, pega, ou mesmo no filtro, ela tem um filtro em casa, até um filtro de vidro e barro ou de barro, então tirou a água dali e cozinhou com ela. Então, além do próprio cloro não ter saído, ele está lá, ele vai entrar, só que agora aparecerão os clorometanos. Então são os derivados, os gases contendo cloro, que são extremamente agressivos, principalmente para os neurônios. Então, se a pessoa está querendo ficar demente a longo prazo, tá aí uma boa maneira de conseguir. Mas e se a gente... Ou mesmo banho quente, sim, muito quente, né? acima de
37, 40 graus. Existem alguns filtros, né, professor, que prometem remover o cloro, que é melhor que nada, né? Sim, que prometem melhorar, inclusive, são filtros centrais. Aí a gente volta, galera. E quem não tem dinheiro? A culpa também não é nossa, infelizmente, mas seria tentar ferver essa água e deixar um tempo aquele negócio saindo de lá. Sim, seria uma alternativa de atenuar. Não ficar respirando aquele negócio em cima ali. Tomar banho com temperatura, vai acostumando. Isso, a tomar um banho mais para frio. Pronto. Independente da região, o problema. Vai nadar de uma piscina com temperatura ambiente. Tratada com sal marinho ou tratada com ozônio, né? Se pudermos chegar lá, seria um paraíso. E o flúor, uma grande polêmica aqui, nós não vamos entrar nessa polêmica aqui, né, gente? Mas assim, o flúor tem uma forma da gente receber, que é a água, tomando veneno, né? Tem outra forma que é da gente receber sublingual, né? Como se fosse injetável, que é através das grandes concentrações nas pastas de dente. Não estamos orientando vocês a trocar as pastas de dente. Eu faço uso há 8 anos de pasta sem flúor, orientado pelas minhas dentistas, que é minha tia e minha prima, que são dentistas, né? Mas esse flúor das pastas de dentes, existe um grande pesquisador brasileiro, dentista, que ele pesquisa a interação do flúor, só que não para o corpo, né? Infelizmente falta ele mostrar que a tireoide sofre hipotireoidismo, a próstata pode se alterar, a mama pode se alterar, o estômago pode se alterar, só falta relacionar o flúor com o corpo todo, não com a boca só, né? Mas realmente o flúor, que já foi utilizado como uma arma letal no passado pelos nazistas, ele tem esse poder de disruptor para a gente? Sim. Totalmente. Muito grande. Principalmente, a começar da história, que ele é altamente mais reativo do que o iodo. Então ele tende a ocupar, ele é mais ágil do que o iodo, os receptores programados para receber o mineral benigno necessário, que é o iodo. Começa por aí o problema. Então está aberto o caminho para essa destruição toda, que está em aberto. Não importa ficar querendo criar dicotomia, isto provoca aquilo, isso provoca muita coisa ruim e só coisa pesada. Eu gostaria de perguntar para o Vitor, para vocês, pedir uma reflexão. De 15 anos para cá, como tem sido uma experiência de vocês, em termos de informação ou mesmo relacionamento com pessoas, a ocorrência de novos casos? Vou citar alguns aqui, de câncer de mama em idades cada vez menores, câncer de próstata em rapazes até de 29 anos, que era impensável no passado. E câncer, por exemplo, de reto. Vamos citar esses 3 aqui. E, paralelamente, com o aumento da informação sobre novos casos daquilo que se chama, entre aspas, de Alzheimer. Tudo hoje, demência é Alzheimer, pronto. Vocês já pararam para perceber que é avassalador esse aumento? O que terá mudado? Será que foi a genética humana que mudou de maneira tão radical em 15 anos? Você demorou milênios para chegar na configuração de até 15 anos atrás, vai mudar bruscamente de maneira tão intensa em 15? Não, foi o ambiente que mudou, ou seja, nós estamos acabando com tudo. A culpa é nossa. Nós estamos vivendo, esse é o meu bordão de 30 anos, em um mundo tóxico, por nossa culpa. Cada um, sugiro, faça o que puder. Não pode fazer tudo? Faça 50%, faça 1%, já faça agora.